E se eu te dissesse que um sonho, um frio na espinha ou um pensamento súbito pode ser muito mais do que imaginação? Que pode ser um aviso real, enviado de um lugar além dos nossos sentidos? A história está cheia de relatos assim, de pessoas comuns que sentiram algo que depois se tornou realidade. O Espiritismo, com base nas obras de Allan Kardec e em milhares de casos estudados, não vê isso como magia ou destino cego. Existe uma explicação profunda que começa com uma parte de você que você não vê. No próximo tópico, vamos explorar quem envia esses sinais e como eles atravessam a barreira do invisível para chegar até a sua mente. Então, se esses sinais existem, como eles viajam? Como um pensamento, um aviso, pode sair de um mundo que não enxergamos e bater à porta da nossa mente? A chave para entender isso está em um conceito que é o coração da doutrina espírita, o perispírito. E eu preciso que você imagine uma coisa comigo. Pense em você não como esse corpo físico que você vê no espelho, mas como uma consciência, uma centelha de energia inteligente. Agora, para que essa centelha possa interagir com o mundo material, denso como é, ela precisa de um traje especial. Esse traje é o perispírito. Não é um fantasma, é um corpo intermediário, feito de uma matéria sutil, energética, que serve de ligação entre o espírito puro e o corpo de carne. É através desse corpo espiritual, desse perispírito, que toda a mágica, ou melhor, toda a ciência espiritual acontece. Ele é como uma antena parabólica supersensível, permanentemente sintonizada em várias frequências. E é por ele que os espíritos, sejam eles nossos guias, familiares que já partiram, ou até mesmo nós mesmos durante o sono, conseguem se comunicar. A comunicação no plano espiritual não é com palavras. É algo muito mais direto e profundo. É a sintonia pura de pensamento e sentimento. Um espírito amigo não vai sussurrar no seu ouvido. Ele vai pensar fortemente em você, com uma intenção clara. E esse pensamento é uma energia real que ele emite. Agora vem a parte fascinante. Imagine que um espírito protetor, do seu lado, pela perspectiva ampliada que ele tem, onde o tempo é mais fluido, consegue perceber um padrão se formando. Ele vê as consequências das suas escolhas atuais se projetando no caminho à frente, como quem vê nuvens carregadas se formando no horizonte. Ele percebe um perigo, uma encruzilhada importante ou uma oportunidade de ouro se aproximando da sua vida. O que ele faz? Movido pelo laço de afeto que os une, ele emite um pensamento forte de alerta, de cuidado ou de orientação. Esse pensamento, como uma onda de rádio, viaja e atinge o seu perispírito. E aqui está o ponto crucial. O seu cérebro físico, essa máquina biológica incrível, mas limitada aos 5 sentidos, não está equipado para decodificar diretamente a linguagem do pensamento puro. Então, ele faz o melhor que pode. Ele traduz. Ele pega aquela energia complexa e a transforma na linguagem que ele conhece. E como ele faz isso? Através dos canais que tem disponível. Pode ser durante o sono, quando a ligação com o corpo está mais frouxa e a mensagem vira um sonho vívido, às vezes simbólico, às vezes claro como um filme. Pode ser no estado de vigília, como uma intuição súbita, um palpite que brota do nada. Ou aquela sensação física, um frio na espinha, um aperto no peito sem causa médica aparente. É o seu sistema tentando dizer: "Ei, tem uma mensagem importante chegando aqui." É por isso que tantos presságios parecem confusos, fragmentados e só fazem sentido em retrospecto. Seu cérebro está tentando ler um e-mail escrito em um idioma alienígena com um tradutor falho. Ele capta a essência, mas os detalhes podem sair distorcidos. Isso não é falha, é apenas a limitação do instrumento. Mas pensar nisso levanta uma questão enorme, que vai direto ao cerne do nosso livre-arbítrio. Se alguém do outro lado pode ver o que está por vir e me manda um aviso, isso não significa que tudo já está pré-determinado, que minha vida é só seguir um roteiro e os avisos são apenas spoilers que vazam?
A resposta para isso é o que desmonta um dos maiores mitos sobre o destino. E é aí que a história fica ainda mais interessante. Aqui está a grande reviravolta. O ponto onde quase todo mundo se perde. Achar que um presságio que se cumpriu é a prova cabal de um destino inexorável, um futuro escrito em pedra do qual não podemos escapar, é o maior equívoco sobre esse tema. E a doutrina espírita, desde os tempos de Allan Kardec, é absolutamente clara e firme sobre um princípio. O livre-arbítrio é lei divina, uma conquista da alma em sua jornada. Ninguém, nem Deus, escreve o roteiro da sua vida por você. Você é o autor principal. Então, como conciliar essa liberdade total com aqueles avisos que de fato se concretizam? A resposta não está na palavra destino, mas numa outra, tendência. Pense comigo. Os espíritos superiores, nas obras como O Livro dos Espíritos, explicam que o futuro não é um filme pronto, arquivado em algum lugar, esperando para ser reproduzido. O futuro é um leque de possibilidades, um campo de potencialidades que se constrói a cada instante com as nossas escolhas. O que os bons espíritos veem, com sua visão ampliada, não é o evento final, mas as forças em movimento. Eles analisam as condições atuais. E quais são essas condições? São os seus pensamentos dominantes, os seus sentimentos mais profundos, as suas ações diárias e, de forma crucial, as consequências das suas escolhas passadas, o que conhecemos como lei de causa e efeito. É como um meteorologista espiritual de altíssima precisão. Ele não cria a tempestade. Ele olha para o céu da sua vida, para a umidade dos seus assentimentos, a pressão das suas dívidas morais, a direção do vento dos seus hábitos, e com base nesses dados, prevê com uma probabilidade altíssima que se você continuar caminhando naquela direção, em 3 meses vai se molhar feio. O presságio, então, na imensa maioria dos casos, não é sobre algo inevitável. Ele é um alarme, um sinal luminoso e sonoro no painel da sua consciência dizendo: atenção, curva perigosa à frente, piso escorregadio, reavalie sua rota. O seu livre-arbítrio, a sua soberania espiritual, entra em cena exatamente nesse momento. Ao receber aquele aviso, seja como intuição, sonho ou sensação, você tem todo o poder de mudar a rota. Você pode diminuir a velocidade, pegar um desvio ou até mesmo parar o carro e reconsiderar a viagem inteira. Muitas vezes, o próprio fato de você receber aquele aviso já é o resultado de uma mudança interior que você começou a fazer. Uma prece silenciosa da alma por orientação. O aviso é a resposta. Mas isso nos coloca diante dos casos mais difíceis, mais dramáticos e que parecem desafiar toda essa lógica. E quando o aviso é sobre algo que parece totalmente fora do nosso controle? Algo que não depende de uma escolha nossa para mudar, como a partida de um ente querido ou um desastre coletivo. Se não podemos alterar o curso desses eventos, qual o sentido profundo, quase cruel, de ser avisado? A resposta para isso não está na lógica do controle, mas numa sabedoria muito mais profunda sobre o propósito real dessas comunicações. É aqui que precisamos dar um passo para trás e olhar para o quadro maior, para a finalidade mais profunda que está em jogo. Porque a visão espírita nos convida a entender que o objetivo último desses fenômenos não é nos transformar em adivinhos, capazes de prever cada passo, mas em espíritos mais conscientes, resilientes e, acima de tudo, confiantes na vida eterna. Nos casos mais sérios, onde o evento parece inevitável, o aviso raramente tem a função de evitar o fato físico. Ele tem a função de preparar o terreno da alma. Receber uma comunicação suave sobre a partida iminente de alguém querido pode ser um tempo de graça concedido pelo mundo espiritual. São dias ou horas preciosas para curar mágoas antigas, para dizer aquele "eu te amo" que ficou engasgado, para fazer as pazes e se despedir em clima de paz e não de trauma. É um ato de misericórdia para quem fica e para quem parte.
Mas existe uma razão ainda mais transformadora. Esses presságios que se cumprem, especialmente os mais marcantes, são como um soco direto no nosso materialismo cotidiano. Eles são a prova viva, íntima e irrefutável de que nós não somos um acidente biológico. Eles gritam para nossa consciência: você é um espírito imortal. Você está conectado a uma rede de amor e cuidado que transcende esta existência. Cada evento desse é um convite urgente para o autoconhecimento, para o estudo sério da espiritualidade e para a reforma interior. A verdade espiritual por trás dos presságios, portanto, não é sobre um destino cruel. É sobre comunicação, amor e educação superior. É a demonstração prática de que os laços verdadeiros não se quebram, de que a vida continua de forma mais rica e de que estamos, sempre, envolvidos por uma sabedoria que busca nosso crescimento. A próxima vez que aquele sussurro do coração surgir, em vez de medo, você pode sentir um fio de gratidão. Alguém, do outro lado da vida, ainda se importa profundamente com você. Cabe a nós aprender a linguagem silenciosa dessa conexão.